Olá, dia 1 da Trip 23. Meu nome é Letícia Bacim, eu sou docente de psicogenealogia e eu e meu marido Denilson Bacim estamos fazendo uma caminhada na direção do caminho de Santiago de Compostela, nas letras do alfabeto hebraico. Eu dou aula de psicogenealogia e das letras hebraicas para decodificação do nome e também acabo trazendo a Kabbalah associando a psicogenealogia. Também sou aluna do mestre Mário Saban e aplico esse conhecimento no entendimento de quem somos e para que viemos. Então, a Kabbalah, ela traz um olhar cosmogônico às leis que regem o universo. Hoje é dia 1º, nós saímos de Tomar às 6h30 da manhã e viemos na direção de Alvaiázere. São 31 quilômetros, né? A gente não percorreu todos os quilômetros a pé. Chegamos em... já digo aí o nome da cidade. Deu 20 quilômetros de caminhada e eu não consegui mais completar a jornada. Não tinha mais como carregar a mochila, que pesa bastante, né? Eu tenho 2 hernias de disco e me propus a fazer esse caminho de forma leve, porque na verdade o meu intuito é experienciar as letras hebraicas. Então eu brinco, né, que a gente não nasceu de mochila, nós não somos tartaruga, né? Por mais que, respeitando todos os peregrinos que fazem essa jornada carregando a sua mochila nas costas, eu entendo que nós viemos como, sou sagitariana, né, como seres livres, libertos e vejo a vida de forma leve. Eu entendo que o caminho não precisa ser doloroso. Bom, esse é o meu olhar e eu respeito todos os outros olhares. Falando sobre a letra Aleph, que é a primeira letra, nós começamos o dia lendo o Salmo 119. Se você não sabe, o Salmo 119, ele é composto de 176 versículos. E se você multiplicar as 22 letras hebraicas por 8, você tem o 176. Por que que é por 8? Existem 2 explicações, né? Deve ter várias, mas eu vou trazer aqui o meu olhar. Normalmente, quando nós analisamos as letras hebraicas, a 8ª letra hebraica é a letra Shet, ou Het, depende da pronúncia de cada um. Ela tem uma gematria 8, e ela equivale ao corpo, né? De que forma a gente faz a gestão desse avatar que somos. Se nós formos pensar, Deus criou o homem no 6º dia. Então, Adão, ele acaba dando nome a todas as coisas, Deus lhe dá essa determinação e ele acaba dando nome às coisas de acordo com a sua função. Então, quando a gente compreende que nós viemos para dominar, subjugar, isso eu falo sempre nos meus cursos, que nós viemos para subjugar os peixes do mar, subentendendo que os peixes do mar são as nossas emoções, subjugar as aves do céu, está na Bíblia isso, entendendo que as aves do céu são os nossos pensamentos, e viemos dominar os animais, entendendo que os animais são os nossos instintos, muitas vezes terrenos. Então não é botar um pássaro na gaiola, um peixe no aquário e um animal numa cerca. São metáforas que a Bíblia nos traz e que, analisada à luz da Kabbalah, a nível Sod, que é no nível profundo, nós temos um olhar muito mais maduro, né? Muito mais espiritual. Então, o 8º nível de entendimento não deixa de ser essa gestão da nossa dimensão espiritual. Por isso, o 8, né? A gente vai gerindo as 7 sefirás inferiores e quando a gente chega na 8ª sefirá, a gente está em Biná, ou Malhut, né? Se você vier descendo, nós estamos numa dimensão em que precisamos transcender a matéria. Bem, o outro olhar é de que nós temos a percepção da vida, ela se dá através dos 5 sentidos. E nós temos, então, uma máxima de que tudo que a gente aprende tem muito a ver com o que um mestre nos ensina. O mestre podem ser vários personagens. Pode ser um pai e uma mãe,
podem ser irmãos, podem ser professores, podem ser pessoas que talvez passaram pela nossa vida e que nos causaram dores, que muitas vezes a gente olha para essas pessoas e rotula elas, né? Essas pessoas foram meus carrascos, mas é ali que nós temos grandes aprendizados. Então, sim, são mestres na nossa história. E aí nós temos também o que nós registramos de acordo com tudo aquilo que os nossos mestres nos ensinam. E por fim, nós temos o aprendizado que é muito passado na Kabbalah, que é o aprendizado de boca a ouvido, né? O aprendizado cultural, os nossos grupos de pertença. Então, nós vamos aqui em cada letra também elevando o significado da letra, né? Da letra Aleph. Bom, então hoje saímos, fizemos uma oração do Pai Nosso, porque há uma intenção de conexão com o Pai, né? A letra Aleph, ela representa Deus, representa o todo. E aí nós fomos, então, fazendo reflexões em relação ao todo. E quando eu falo no todo, muitas vezes a gente diz, Deus é amor. Só que Deus é o amor e o que nós entendemos por ódio, desamor, isso também é uma criação divina. Nós somos muito duais, estamos no mundo dual. E Deus é o todo, ele cria o todo, né? Então, ele não está em todas as coisas, ele é todas as coisas. É isso que a gente tem que entender. Bem, então, fomos trabalhando isso. Para mim foi muito importante fazer essa reflexão do Pai. Lembrando que minha mãe esteve muito presente na pré-caminhada, né? Eu tenho vídeo no canal onde eu falo que lá em Fátima encontrei uma senhora que me pediu, na verdade me oferecia, a gente subiu uma escadaria de Fátima e ela começou a contar os degraus, coisa que meu avô fazia, que minha mãe fazia. E quando a gente chega em cima, ela termina com 40 degraus. E 40 é a gematria da letra Mem, que é a letra da mãe, a letra das águas, né? O Aleph também, ele está diretamente conectado à união do homem e da mulher. Para que haja o nascimento de um ser, precisa do masculino, do feminino e do sagrado. Quando nós escrevemos, por exemplo, a palavra pai no hebraico, que é Av, né? Escreve Ab. A gematria é 3. E quando a gente fala de mãe, é o Aleph e o Mem, cuja gematria é 41. Então, a gente tem aí 41 mais 3 do pai, 44. E quando a gente faz a gematria da palavra Adam, né? Adam Kadmon, nós temos aí a letra Aleph, a letra Dalet e a letra Mem. Então, Mem é 40, Dalet é 4, 44, mais o Aleph, que é Deus. E Dam é terra, né? Aliás, Adamá é terra. E Adam Kadmon é essa união do pai, da mãe e do Aleph, com o Aleph. O Aleph é Deus, o Aleph é o todo, é o sagrado. Então, para que haja um ser humano, né, no estudo das letras hebraicas, as letras são códigos. Elas trazem potências e potencialidades. Então, falando do pai, nós trouxemos uma mala, né? E essa mala, ela foi deixada em Tomar, porque eu trouxe livros, os meus livros do Fé com Lei e Lê com Fé, para algumas pessoas que me pediram, né? Não consegui trazer para todas, porque de qualquer forma é muito pesado e a gente veio com mochilas e as mochilas realmente são um problema nessa caminhada, né? Podem ser a solução, mas também o problema. E nós deixamos elas em Tomar. Então, tem um marido de uma aluna, Patrícia, o nome dele é Pedro, né? Mesmo nome que meu pai, e ele iria passar, então, hoje pegar a nossa mala. Então, foi Pedro, né, nesse dia do pai, que tornou mais leve a nossa caminhada. Ele se dispôs a ir lá. Claro, foi o marido de uma aluna, mas para mim tem toda uma mensagem especial de Pedro, meu pai. Pedro, pedra, né? E no caminho a gente teve muitas pedras. E aí fiquei refletindo, né? Com meu pai, era uma pessoa mais bruta, mas ao mesmo tempo de muita fé. Então foi meu pai que me ajudou também a criar uma estrutura
de percorrer as pedras do caminho da vida. Meu pai quebrou, meu pai foi no ápice da carreira dele, ele recomeçou muitas vezes, ele sempre me apoiou, né? Mesmo nos momentos mais difíceis dele, ele era uma fonte de abundância, eu diria, né? Por mais que fosse uma pessoa mais difícil, com ascendência bielorrussa, a gente sabe que não é fácil, mas ele trouxe para mim uma estrutura de vida que me possibilita a ultrapassar as pedras no caminho. E aqui eu trago uma reflexão para você, né? Porque os nossos pais, eles começaram a vida antes de nós, né? E o Aleph fala muito disso, desse começo. Então, o que nossos pais viveram, e aqui eu faço essa reflexão especificamente em relação ao nosso pai, que tem muita vinculação com o nosso projeto Sentido Gestacional. Se você ainda não tem, eu tenho um livro que é o Projeto Sentido Gestacional, você pode adquirir e estudar o seu projeto Sentido, porque ele forma o nosso inconsciente. Então, o que o meu pai viveu antes da minha concepção e também todo um histórico de vida dele, me proporciona, como diz na Bíblia, né? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Só que essa é uma reflexão muito pessoal. Não é a igreja como religião, né? Jesus não veio para fundar uma religião. Aliás, Jesus era judeu, mas ele não veio para fundar uma religião. Sobre ti edificarei a minha igreja é o templo que somos enquanto estrutura material para manifestar o sagrado divino, né? Esse que é o templo que nós somos e que viemos manifestar. Então, é essa reflexão que eu fiz sobre o meu pai e que trago aqui para você fazer a reflexão sobre o seu pai. Porque muitas vezes o nosso pai é mais duro, é mais inflexível. Sabe lá o que aconteceu entre você e o seu pai? Existem pais que abandonam, que vão embora, que maltratam, mas que são estrutura, que são suporte, que são provedores, outros não provêm. E tudo que a gente recebe do pai e da mãe biológicos é um elemento para a edificação da nossa igreja, né? Da nossa missão na Terra, do nosso propósito na Terra. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o caminho em si. A gente saiu então de Tomar, né? Percorremos, meu parceiro tá aqui do lado, descansando. Quantos quilômetros até aquela primeira estação, aquele café? Existe um café, gente, alguns quilômetros depois de Tomar, que é o único café. Então aí, para você que vai fazer o caminho português, a partir de Tomar, existe muito, assim, o caminho é muito bem sinalizado, porém, você não tem estrutura no caminho. Nós saímos de Tomar, tinha apenas um café, assim, com uma estrutura muito básica, né? Assim, até com um pouco de falta de higiene do local, mas era o único lugar. Casais, 7,4 km. Não, foi antes de Casais, onde a gente tomou um café. A gente tomou um café num lugar que tinha ali. Logo depois dali tinha uma fonte de água. Então, assim, se você vem a Alvaiagere, é Alvaiagere, né? Sim. Se você vem a Alvaiagere, você tem aí de caminhada, Alvaiazere, você tem de caminhada 31,3 quilômetros. Nós caminhamos 20. E dali, pegamos um táxi e viemos pra cá, por conta das mochilas, né? Até porque, pra mim, o que importa é o dia, é o encontro, é o percurso, são as experiências. Na vida a gente tem isso, né? Às vezes a gente se predispõe, não, eu tenho que fazer essa caminhada a pé. Eu respeito, mas pra mim não faz sentido, né? Pra mim, a vida, o percurso da vida, ele depende. Às vezes, na nossa caminhada, a gente tem pessoas que nos carregam no colo. Jesus mesmo disse que nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele nos carrega no colo. Então, nós não precisamos viver uma vida difícil, né? De sacrifícios. Esse é o meu olhar. Bom, então ali deve ser o quê? Uns 10 quilômetros depois de Tomar, você tem uma fonte de água.
Inclusive, diz ali, ó, Fonte São Francisco. Santo Antônio, era outro santo. Fonte Santo Antônio. Aquela fonte é uma fonte de água boa, potável. Depois dali, não tem mais lugar para comprar água e não tem mais fonte de água boa para tomar. Então, se você vai fazer o caminho de tomar ao Vaiázere, leve pelo menos 2 garrafas d'água por pessoa, né? A gente tinha levado 3, uma para mim, uma do Deni e uma terceira, que a gente acabou tomando, enchendo e deixei, porque era uma garrafa descartável e a gente acabou deixando no caminho. Trouxemos uma cada um. Viemos com um pouquinho d'água, deu certo, mas assim, a sensação é de que o caminho é extremamente deserto. Existem casas, mas não existem pessoas, né? A gente sente que a gente está passando por uma cidade fantasma. E aí, conversando com um taxista, ele disse que muitas pessoas foram para as grandes cidades e deixaram as suas casas ali. Embora tinha aí algumas casas, poucas, talvez umas 2 casas, que tinham cachorros amarrados. Então, eu pressuponho que tinha gente ali que talvez estivesse trabalhando aí na colheita da oliveira, porque tem muitos olivais ao longo do caminho. Chegamos em Alvaiázere, ficamos fica aqui a dica, inclusive, para dormir, né? Ficamos no Residencial O Brás. Ficamos no Residencial O Brás, que é esse quarto aqui, muito gostoso, né? Tem uma cama grande, ó, nossas mochilas estão lá. Tem uma cama de casal e mais uma cama de solteiro. Ops! Desculpa. Tem no banheiro, tem banheira, um banho super gostoso, uma grande varanda aqui ao lado. A gente já lavou as nossas roupas, já deixamos aqui no sol, depois eu mostro para vocês a vista. E num valor que nós fizemos a contratação via Booking, né? Pagamos 45 euros. Olhando num albergue local, né? Ele estava 15 euros por pessoa no albergue local, né? Então, para um casal daria 30 euros. E com 45 você tem mais comodidade, você tem mais privacidade, enfim. Tem um banheiro privativo. Essas são escolhas que a gente fez, né? A gente tá aqui sentado, quando você chega muito cansado, né? Você quer ficar à vontade, no albergue não daria talvez para fazer isso, você tá sempre no tumulto, né? E como minha jornada é uma reflexão na letra hebraica, a minha ideia não era ficar no tumulto, enfim, né? São opções de vida da pessoa. Observações. Fizemos também fomos almoçar nesse lugar. Tem um restaurante embaixo chamado O Brás, né? E eu tenho falado sobre essas questões, né? Que aqui em Portugal a gente tem 2 opostos, pessoas extremamente disponíveis, e eu tenho sentido esse acolhimento das minhas alunas, hoje minhas colegas, que com elas eu tenho um tratamento muito diferente do que eu tenho no Brasil, inclusive. Essas minhas colegas, elas me tratam como se eu fosse da família. É muito louco isso, minha origem é metade portuguesa, e eu sinto esse acolhimento, e quando eu tô com elas, eu sinto como se realmente eu fosse da família. Genuinamente, existe uma relação de troca desse sentimento. Porém, existem algumas pessoas ao longo da nossa jornada em Portugal que talvez por uma questão cultural, né, são um pouco ríspidas, né? Hoje a gente teve fomos almoçar nesse lugar chamado O Brás, e eu pedi pro garçom quanto é a taça do vinho, né? E ele disse 1,50. Eu digo, bom, ok, 1,50, vou beber uma taça de vinho verde. Meu marido quis uma taça de vinho tinto. De repente ele vem com uma garrafinha pequenininha, eu pensei, bom, deve ser a tal da taça dele, serviu, deu um pouco mais de uma taça, e na hora de pagar a conta, ele veio com 3,50 euros, e aí a gente questionou, opa, peraí, antes da gente fazer o pedido, nós fizemos a solicitação, quanto custa? 1,50, ok, queremos o verde e o tinto, ótimo. Ele disse, não, isso aqui é a garrafa. Então, assim, se fosse no Brasil, né, a gente diria, olha, foi um equívoco, talvez eu não me expressei corretamente, o fornecedor,
e fica pelo 1,50. Ele não, ele cobrou os 13,50 e ainda foi extremamente ríspido conosco, né? E aí nós subimos aqui no quarto, tinha uma atendente muito querida e eu fiz esse comentário, digo, olha, eu penso, né, e nós estamos aqui trabalhando a letra Aleph, ela fala do sendeiro, do caminho entre a misericórdia, mas também o limite, né? Então, a gente precisa amar com limites, mas também dar limites. E aí eu cheguei, foi algo que eu acho que tem a ver com a letra Aleph, né? Eu cheguei para ela e disse, olha, eu penso que se vocês estão trabalhando com o público, pessoas que trabalham com o público, quer sejam de hospedagem, principalmente de peregrinos, porque esse lugar é uma hospedagem de peregrinos, né? Vocês precisam tratar melhor as pessoas, né? Nós já tivemos pessoas maravilhosas, né? De táxi, de Uber, que foram queridos, mas tiveram pessoas muito rudes e muito ríspidas, né? Para mim não justifica a literalidade. Eu penso que a vida pode ser mais leve, né? Eu digo que nós brasileiros temos essa coisa do acolhimento, de sermos agradáveis, né? Nos esforçamos e eu vejo muita vinda de brasileiros aqui para Portugal e alguns portugueses até ficam talvez as pessoas um pouco mais velhas, né, se sentam um pouco invadidos, esquecendo também do histórico que houve entre Brasil e Portugal, né? Acho que a ida foi primeiro para lá. Mas eu acho que a gente pode mudar. Então, o limite também cabe a nós que estamos aqui, que somos transeuntes, que somos peregrinos, não importa de onde viemos, de também dizer, olha, você me tratar assim não é legal, né? Isso eu acho que é o limite. A gente precisa talvez fazer com que as pessoas façam reflexões em relação a como a gente age com o outro. Porque se a gente for agir sempre, né, no bate-volta, é tipo um ping-pong, então agiu comigo assim, eu vou rebater dessa forma, a gente não cresce, né? Então eu comentei com ela, olha, eu não gostei da forma com que nós fomos tratados, fomos muito foram rudes, ríspidos, e ao mesmo tempo eu me senti enganada, né? Depois ela foi falar com a proprietária, veio aqui no quarto, pediu desculpas, né? A proprietária, que deve ser a esposa do senhor que tava lá, e tá tudo certo, né? Mas eu acho que cabe a gente também fazer algumas reflexões e manifestar o que não é legal, né? Com gentileza, sem nenhuma rispidez, a gente não retrucou da mesma forma, mas eu acho que fica talvez uma reflexão de tratar as pessoas melhor, né? Eu dizer, olha, esse não é o valor era diferente, eu me enganei, e um sorriso no rosto não custa nada para ninguém. Enfim, 22 minutos, eu acho que era isso sobre o dia 1º. Amanhã nós vamos para Alforge, temos aqui 23 quilômetros de caminhada. Vamos continuar com a nossa mochila. Pediram aqui para transportar de Alvaiázere para Alforge 40 euros, gente. Então, assim, ó, a estrutura para transporte de mochilas, ela acontece do porto para cima. Diferentemente do caminho espanhol, que tem estrutura ao longo de todo o caminho, aqui é do porto para cima, né? Do porto para baixo é tudo muito caro no sentido de suporte de peregrinos, né? Então o caminho foi maravilhoso, super bem sinalizado. Fiz até um vídeo falando sobre o altruísmo e a gratidão que a gente tem para essas pessoas que foram mapear o caminho, que foram colocar placas no caminho para que a gente não se perdesse. E fica aqui a reflexão do quanto nós somos altruístas para o outro, do quanto nós fizemos algo para o outro sem querer em troca. Porque uma pessoa que colocou a placa no caminho, ela não queria nada em troca, né? Ela queria que os peregrinos talvez não se perdessem. Talvez alguém que fez o caminho se perdeu e disse, não, deixa eu lá colocar essa placa no caminho para que as pessoas que venham depois de mim não se percam, né? Essa é a reflexão. Então, dicas do Aleph, dicas do caminho, acho que é uma junção de várias coisas, de alguns vídeos que a gente vai postando por dia. E eu espero que você goste, e se você gostou, comente e curta o nosso canal, também estamos no Instagram, né? Procure lá, psicogenealogia.lis. Até mais!